Gente, nós estamos numa conjuntura. Política é a arte do possível, a arte do esforço, da negociação, do choque. Política é choque mesmo, vai haver discussões, vai haver discordâncias, vai haver brigas, vai haver tudo isso, e depois eu espero que as pessoas sejam maduras o suficiente para entender que isso é uma questão profissional. Nós estamos aqui no emprego, nós estamos lutando pelo salário do nosso emprego. Ele nos colocou no lado da segurança pública, ele nos colocou pelos seus atos no lado dos manifestantes. Nós também temos que nos manifestar, e é por isso que nós estamos sendo ouvidos. Sim, que bom. Não é que ele fez mais da obrigação dele publicando, ele deu a palavra e ele cumpriu a palavra no jogo de esforços da coisa. Não é só honra que está envolvida nisso, também é influência, persuasão e poder. Só que agora ele quer fazer o sucessor dele, de hoje para o ano eleitoral, e ele vai ter que fazer novas promessas, e esse vai ser o momento de a gente conseguir mais um pedacinho desse bolo. Esse é um bolo, foi repartido, a gente tem uma fatia. Só que para isso, meus queridos, para isso nós temos que conversar, nós temos que entrar em consenso, nós temos que convencer, nós temos que trazer pessoas para essa luta, porque essas 1.600 famílias, desculpa, não tem 1.600 pessoas aqui, aliás, não tem nem metade disso, a gente tem que começar a se conscientizar dessa forma. Tem 10%. Nós temos que começar a afiliar no sindicato, eu sempre digo isso, eu defendo, independente de quem seja o diretor, e o Marco Aurélio sabe isso. Entender uma coisa, eu quero entender nas próximas propostas, quem é que vai topar, quem é que vai encarar, porque a gente tem armas, tem degraus, tem um último degrau, e vai ter consequências, e a gente vai encarar, porque a gente junto, se a gente juntar, se a gente não juntar, o governo engole a gente. Se a gente juntar, quem foge é ele. Valeu. A questão é a seguinte, não é dizer se o governo é bom ou não, é um retrato rápido do que aconteceu. O governo errou no plano de cargos e salários, ele botou algo inconstitucional. Ele que mandou. A Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou, então viu errado, então o errado é o governo. Certo? Nem foi esse, foi o outro. Então caberia a esse, exatamente em agosto de 2011, que o Regis Fischler parou a progressão, caberia a ele o quê? Caminhar para consertar, porque tem gente que está sem progredir há muito tempo, que vai completar em agosto agora 2 anos. Isso é uma questão, não é o governo, é uma questão técnica de demorar a resolver um assunto que as pessoas aqui estão achando injustiçadas. Então aqui, o João e o Aldenir colocam, eu por exemplo acho que DAS é meu amigo, é um cargo difícil de se ocupar, porque não tem ainda autonomia devida, e nós vamos lutar para não acontecer muitas coisas. E vocês aqui que me disseram uma coisa que eu falei que era mentira, falei, DAS está aqui para botar não, eu não acho isso. Tanto é que hoje, como eu acho que não vai ter greve, se vocês entenderem o que o João e o que o Aldenir explicou, esses 2 anos de descaso, que não vou achar o culpado não, vou falar que o culpado é o Estado. Que se em agosto, numa data próxima, a posição do Sérgio Rui, que não é o governador, todos os deputados falam que ele é radical, e lá em cima manda uma ordem para ele e muda. Que essa resposta dele é inadmissível. E que se vocês, diretores de DAS, entenderem que isso é inadmissível pelo tempo que ficou, e se vocês, numa proposta aqui, votarem sim, o peso disso é tão grande que não vai ter, às vezes, nem condições da gente fazer um ato, porque isso daí pode sair. Então eu gostaria muito que as pessoas viessem aqui de DAS sempre, porque eu gosto, tenho muitos amigos, mas não se pode vir sempre para falar não. Mas eu gostaria que um diretor aí qualquer, depois que fosse levantadas as propostas,
fechasse junto, não para afrontar, não para a gente fazer ato nenhum, é liberar essa progressão que é uma coisa tão justa e tão merecida para a gente. Muito obrigado.